Sejam bem-vindos ao podcast Artistic Finance, onde rompemos as barreiras entre arte e finanças. Se você quer saber mais sobre como balancear sua carreira entre o âmbito artístico e financeiro, você está no lugar certo. Fique com a gente para poder descobrir como artistas renomados estabeleceram uma carreira de sucesso. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Aqui quem fala é o Rony Dutra, diretamente de Nova York, com um episódio especial do podcast Artistic Finance. Esse é o primeiro episódio da série Conectando Culturas. Normalmente, as entrevistas são conduzidas pelo Ethan Steinmel, mas por se tratar de um episódio especial sobre a cultura brasileira, eu tive a honra de ter sido convidado para conduzir a entrevista de hoje em português, e o episódio anterior em inglês também. Moro em Nova York já há 10 anos e sou ator e diretor. O Ethan e eu nos conhecemos através da adaptação do musical Cargas d'Água, que tive a honra de co-dirigir ano passado e trazer aos palcos de Nova York. E quando a cena teatral voltar à tona, temos vários outros projetos em mente. Se você gostar desse episódio, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal Artistic Finance no YouTube ou na sua plataforma de podcast predileta. E nos ajude a expandir o público ouvinte. Nosso convidado de hoje é meu querido amigo e renomadíssimo produtor, ator, cantor e versionista Cláudio Botelho. Juntamente com Charles Miller, eles já produziram cerca de 50 espetáculos teatrais no Brasil. Entre eles o Company, o Despertar da Primavera, Ópera do Malandro, A Noviça Rebelde e Pippin, no qual eu tive a honra de participar juntamente com Stephen Schwartz. Vale ressaltar que essa entrevista ocorreu no dia 18 de maio de 2020, em meio à pandemia do Covid-19, mas antes dos protestos mundiais ligados ao movimento Vidas Negras Importam. E agora, sem mais nem menos, Cláudio Botelho. Olá, seu Cláudio. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos lá. Tá bom. Como quiser. Alright, vamos começar então fazendo um resuminho de como surgiu o senhor Cláudio Botelho enquanto artista, enquanto um dos maiores produtores do teatro musical no Brasil. Como você diria o que a gente fala aqui, o elevator pitch, aquele resuminho de 2 minutos que dá para fazer de onde você veio e como você chegou até onde você chegou, como você diria? Basicamente, eu sou uma pessoa que nasceu há 55 anos, 1964, no interior de Minas Gerais. E vim para o Rio de Janeiro e gostava apenas de música. E aqui... Você está me ouvindo? Sim, tranquilo. Sim. Tá. E no Rio de Janeiro, com a minha família, como qualquer outro estudante, num dos momentos de escolhas de atividades paralelas no colégio, apareceu a possibilidade de uma coisa que eu não sabia nem que existia, porque no interior de Minas Gerais não havia isso. Se chamava teatro. E com 14 anos eu comecei a fazer teatro no colégio, apenas como uma atividade extracurricular. Nunca tinha ido ao teatro e foi basicamente isso, um começo. Algum tempo depois, um interesse muito grande por aquilo, que era o teatro falado em si, que era uma grande novidade, até que por um acaso também apareceu um dia para mim um disco de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é um disco, um long play de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha existência, que era um musical. Esse musical se chamava Oliver, é um musical em inglês, e eu pedi emprestado e nunca devolvi até hoje. Eu roubei aquele LP e eu acredito que eu tenha ouvido até que ele tenha rasgado, porque eu nunca tinha ouvido aquele tipo de música. E após ter ouvido aquilo sem saber do que se tratava, eu vi o filme com 15 anos mais ou menos, era o disco do filme. Então, portanto, para mim não sabia a diferença entre teatro, musical, era uma coisa diferente. E aconteceu, como eu sempre costumo dizer quando perguntam, é um vírus. Eu fui inoculado naquele momento por aquele vírus e eu tenho até hoje essa doença, ela nunca mais saiu. Dali pra cá é muito complexo, muito comprido. Eu não sei se eu já te respondi, mas foi inoculado e assim eu achei que podia fazer disso uma
uma verdade para mim, só para eu poder brincar, só que hoje eu não brinco mais, né? Brinca sim, porque eu já vi muitos dos seus trabalhos. Que história legal. Nossa, que legal. Eu acho que a ideia de ter sido contaminado, inoculado pelo vírus da arte é muito bacana. Então, se a gente puder falar um pouquinho agora, enquanto plateia, enquanto participante ali, qual que é a sua experiência artística favorita? O que te traz aquela coisa que realmente te tira da realidade? E se eu tivesse falado para mim, Rony, hoje eu estou livre, eu gostaria de ser plateia e assistir algo, o que seria isso? O que te faz? O que te move? Ainda acho que em português fica interessante, porque a gente está falando para agora, para brasileiros, certamente. Por exemplo, há algum tempo não acontece, porque eu não tenho tido a sorte, mas ter visto a Fernanda Montenegro em cena, fazendo Dona Doida, por exemplo, um monólogo com poemas da Adélia Prado, direção do Naum Alves de Souza. Aquilo é o que me acende e me transforma em plateia imediatamente, me tira de... Eu não sou mais diretor de teatro, ou autor, ou ator, ou apreciador da arte. Eu sou apenas uma pessoa em estado de graça vendo uma divindade. Isso aconteceu muito vendo Fernanda, muito vendo Marília, com quem eu trabalhei, vendo Bibi Ferreira, com quem eu trabalhei também, mas imediatamente o fato de ser um profissional desaparece quando eu estou sentado e tenho a oportunidade de estar. Um bom exemplo que serve para as duas comunidades é a ida da Bibi Ferreira a Nova York, a se apresentar no Lincoln Center. Eu já era muito amigo da Bibi, tinha trabalhado com a Bibi algumas vezes, ela era uma pessoa próxima e para nós brasileiros que fazemos teatro musical, a Bibi Ferreira ir se apresentar na Broadway era como o Sputnik ir à Lua, né? Seria um pouco isso. Então eu e dois amigos, infelizmente um deles não está mais com a gente, e um deles é um grande cabaret singer em Nova York, que é o Steve Ross. Nós fomos juntos assistir a Bibi. Assim que abriu o pano, eu comecei a chorar e não parei nunca mais. Chorar ali era uma espécie de uma convulsão com tudo que ela fazia. Nunca eu tinha perdido a noção, não é isso, mas era muito emocionante. E mesmo estar ali depois, e quando acabou o show, a Liza pediu e entrou subitamente em cena para agradecer a dona Bibi. O fato de Liza estar vendo algo que ela diria, Liza, que era algo que ela nunca tinha visto maior, filha de quem é. Então, pra gente, valeu a vida ter visto aquilo. Então, aí eu não era mais diretor de musical, eu não era ninguém, eu estava realmente prostrado diante de Deus, porque estar diante da Bibi, ou da Fernanda, ou da Marília, ou de grandes artistas assim, como... justifica a vida. Eu não preciso participar do ofício ou da profissão para continuar adorando-os. E eu acho que isso já abre, né, muitas portas, e abre o caminho para fontes de inspiração, né? Eu acho que enquanto plateia a gente está sempre muito vulnerável ao que a gente está sendo exposto, e enquanto artista a gente sempre busca inspiração. Você diria que esse tipo de experiência são fontes de inspiração para você? Quais seriam as suas maiores fontes de inspiração? Sim, interessante. Eu acho que a inspiração ela pode acontecer a qualquer momento, né? Principalmente quando você está aí, já a inspiração seria para o profissional e artista que eu sou. O artista que eu sou, o profissional é uma sorte, né? Porque a gente é artista. Ser profissional torna-se uma sorte ou uma bênção. Você poder ter a oportunidade de fazer daquilo que é a sua alma uma coisa que lhe sustenta ou que ajuda pessoas enfim, então o que seria inspiração? Ver aquilo. Eu até estou tendo hoje pensando de uma maneira quase que religiosa, porque eu estou falando neles como Deus e tudo, então eu gostaria de levar aquela religião a outros. Ter visto lá no começo
o Sérgio Brito, ou ter visto musicais e tudo, me torna quase que um pastor, uma vontade de fazer parecido para que os meus amigos ou meus compatriotas ou meus co-cidadãos, eles possam também saber que aquilo existe. Levar a palavra, eu diria, a palavra. E no meu caso foi assim, comecei a fazer teatro musical no Brasil no momento em que isso não era como se diz, não era era impossível, era ridículo, inclusive era muito mal visto, não, era um cavalo que não daria certo. Então é uma inspiração, assim, você fica inspirado como pela fé, eu acredito que sim, como pela fé, é preciso levar a palavra, sabe? Acho sensacional levar já para um âmbito espiritual, né, da coisa que realmente move a gente. Eu nunca pensei assim, agora acabei de pensar nesse sentido. Tá vendo? A gente brainstorm tudo junto. E todo mundo vai crescendo com isso. Eu acho que, na verdade, é muito válido a gente falar um pouco sobre isso em português também, sabe? Porque eu acho que o tipo de cultura que a gente tem no Brasil, por si só, ela já é... Eu não sei como é agora, mas na época que eu tava... Ela era muito restrita, não é? Tipo, existia o eixo Rio-São Paulo, né? E era isso. E ninguém viajava ao redor do Brasil para assistir teatro igual existe aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas viajam para Nova York para assistir Broadway, as pessoas viajam para Londres para assistir West End. E isso não existia no Brasil. Então, com o sucesso que você teve no decorrer dos anos, desde quando você começou em 1999 com o Company, fazendo teatro musical internacional per se, né, com Stephen Sondheim vindo e tendo esse reconhecimento gigantesco. Como que você lidou com esse tipo de sucesso que veio para você e para sua equipe, e talvez houve alguma pressão para você ter que fazer mais coisas que fossem mais bem sucedidas? Como que você lidou com esse tipo de sucesso profissional e financeiro? Eu vou tentar te responder. Eu acho que uma coisa bastante interessante que existia e que era muito presente lá na minha juventude e que talvez tenha arrefecido um pouco, embora não tenha no Brasil essa coisa do viajar para ver teatro, existia sim aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, um teatro falado, teatro mesmo, muito forte, mas tão forte que as temporadas eram tanto sucesso, faziam-se 8 sessões por semana. Eu não estava trabalhando ainda, mas eu me lembro, por exemplo, quando a Fernanda Montenegro fez uma peça do Milor Fernandes, que os meus tios de Minas ligavam para minha mãe para comprar com um mês de antecedência, porque eles vinham ao Rio de Janeiro porque eles precisavam assistir a Fernanda fazendo Isso era muito... Isso é uma coisa que eu participo de um grupo aqui que se chama Rio Vamos Vencer, que isso volte para o Rio de Janeiro, porque nós perdemos. São Paulo tem isso ainda, as pessoas vão a São Paulo ver os musicais, isso é muito forte em São Paulo, principalmente porque São Paulo é um estado rico. Então as pessoas do interior de São Paulo vão ali para isso, para assistir às grandes produções, e assim no Rio de Janeiro a gente tinha isso, e eu tenho muito orgulho de ter visto, por exemplo, isso aconteceu muito com quem não terá visto a Gaiola das Loucas com Jorge Doria, por exemplo, que ficou 5 anos em cartaz no Brasil, e as pessoas saíam do interior para ver o Jorge Doria na cidade do Rio de Janeiro, porque aqui moram os grandes atores que são populares, porque trabalham na televisão, né? Em São Paulo moram também grandes atores, mas essa tradição do Rio de Janeiro de ter grandes comédias, grandes peças, peças como, por exemplo, Ensina-me a Viver, com a Madame Morrinot e o Diogo Vilela. Aquilo parou a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil durante um tempo. Então, o Brasil inteiro viajava para cá, porque a peça talvez fosse lá. Só que fazia parte do menu de quem vinha ao Rio de Janeiro para ir à praia, ir ao teatro. Isso se perdeu, realmente se perdeu, e acho que talvez não interesse muito, mas acho que houve uma decadência de interesse e mesmo de espalhamento da notícia de que nós temos alguma coisa além de praia e sexo, isso foi se perdendo. São Paulo nos tirou esse lugar com muita
com muito direito. São Paulo não brincou. São Paulo continua tendo isso como um main dish no menu, né? Você me perguntou isso com relação a se existe uma pressão agora. Sim, com certeza. Agora, sobre pressão Sim, a pressão existe todo o tempo, que ela é da gente mesmo. No começo não, né? No começo não, porque no começo todos queriam que nós acertássemos. Afinal, nós éramos dois jovens que estavam começando. Como eles são legais, como eles são fofos e como eles são divertidos e bonitos, e até nós fazemos o nosso terceiro sucesso. A partir de então, claro que todas as pessoas começaram a nos odiar, porque afinal nós fazemos sucesso. E a partir do momento em que você faz sucesso, isso funciona no Brasil. Você começa a ser odiado pela outra parte da população, né? Isso faz parte. Então existe uma pressão para o sucesso, sim, e uma espera de que você caia, né? Uma torcida enorme. Fazer aniversário é muito bom para isso, sabe? Para algumas coisas não é. Eu acho que é bom para tudo, fazer aniversário e ficar velho, porque você vai ficando vacinado de algumas coisas, mas a sensação de estar numa estreia e saber que a cada estreia de Miller Botelho nesses anos todos, e nós fizemos... isso é um dado interessante para americanos ou para pessoas de outro mercado, que eu e Charles fizemos 49 espetáculos de grande porte. Bob Fosse fez 8. Mas por que nós fizemos 49? Porque nós precisamos fazer 49. Isso é o mercado aqui. E nós fizemos, e eu acho que fizemos com o empenho de quem faria 8, porque não um Chicago dá a vida para uma pessoa, né? Alimenta uma família durante o resto da vida. Mas aqui, se você só faz teatro, e nós só fazemos teatro, ou ocasionalmente fazemos televisão, cinema, mas é mais ocasional, nossa vida é essa. Então, nossa vida é inteiramente dedicada a isso. Então, tinha momentos lá atrás em que eu sabia que quando na estreia da Ópera do Malandro, por exemplo, foi um dos nossos maiores sucessos, né? Nós já era em 2004, eu entendia dentro de mim o quanto havia já uma torcida para que a gente caísse, para que aquilo não funcionasse. Afinal, a gente já vinha fazendo um sucesso atrás do outro. Então, existia... e ainda é palpável a expectativa. Agora eles vão errar, agora isso vai ser uma merda, ninguém vai, a crítica vai destruir. Isso é muito palpável e me fazia muito mal. Agora não faz mal nenhum, não estou nem aí. Mas é uma pressão para você fazer sucesso, e a pressão negativa da parte da concorrência e de tudo isso, que faz parte, somos humanos, né? De que uma expectativa de que isso não é possível, que eles possam fazer isso. E as pessoas possam ir, né? E principalmente quando você faz teatro americano, e aí você vai fazer Chico Buarque, né? Foi o nosso primeiro Chico Buarque, foi Ópera do Malandro. Aí, claro que eles não podem fazer, afinal eles são os caras da Broadway, eles não podem se meter com a cultura brasileira. Que isso, eles são americanizados, eles são a Broadway, eles são de direita, né? Tinha tudo isso, tá? Em 2003. Aí a gente fez e ficou 3 anos em cartaz, com sessões vendidas com 4, 5 meses de antecedência. Então mas havia uma pressão enorme de que esses caras vão transformar o Chico Buarque em peça de Broadway. Isso eu ouvi uma vida inteira. Eu estou falando aqui com muito bom humor, tá? Não estou querendo... porque já passou. Mas o que se espera é que você erre, né? Quando eu fui fazer Sassaricando, um musical de marchinhas de carnaval, um dos musicais, ficou 10 anos em cartaz, é um dos musicais que eu mais amo. Ele é absolutamente brasileiro, mas a expectativa é de que isso, esse cara da Broadway, porque existe ainda, infelizmente, um ranço brasileiro aqui, principalmente de quem não faz nada, porque quem não faz nada odeia tudo dos outros, né? Então é uma coisa de que o que é a Broadway, isso é Broadway, como se fosse um problema, entendeu? Como se ali a Broadway não fosse o lugar onde nasceu Gershwin, Cole Porter, Sondheim, Stephen Schwartz, não fosse ali um lugar onde existe uma cultura em altíssimo nível, além de também entretenimento.
mas o Brasil gosta muito de ser pobre, e pobre no sentido de que ganhar dinheiro aqui é errado. Estou falando demais, chega. Sim, você diria que você foi rodeado por pessoas que te apoiaram e que ajudaram você, na verdade, a sair dessa zona, né, em que todo mundo quer que você fracasse, que todo mundo acaba colocando muita energia pesada, enquanto você diria que as pessoas ao seu redor, as pessoas que você trabalhava foram positivas e te apoiaram enquanto artista, enquanto produtor, enquanto ator, enquanto tudo, para seguir em frente? Eu não só diria, como eu tenho certeza absoluta que eu devo a essas pessoas, porque eu estou falando aqui das pessoas que é normal na nossa profissão, aquelas que é normal isso, né? Quantas vezes eu mesmo não agora não mais, eu realmente estou bastante distante desse tipo de coisa, eu preciso trabalhar para viver, mas quantas vezes eu já não estive preocupado com o sucesso dos outros, ou com aquele fulano fez aquilo que eu deveria ter feito, etc. Já não estou mais nessa. Mas tantas pessoas importantes realmente que eu valorizo e que foram pessoas chaves na minha vida e nessa profissão, como por exemplo o Ari Fontoura, para mim um dos maiores atores do Brasil. O Ari é o responsável pelo meu primeiro dinheiro em teatro. Por quê? Porque eu uma vez levei uma peça de teatro que eu mesmo escrevi, óbvio, que eu sou uma pessoa muito pretensiosa, eu resolvi escrever uma peça e compor músicas. E eu achei que eu tinha o direito de chegar, o senhor Ari Fontoura, eu tinha 18 anos, tá? Com uma peça debaixo do braço, num camarim, ele estava fazendo Drácula. Eu bati na porta do camarim, eu sou o Cláudio, eu sou muito fã do senhor, eu escrevi uma peça, o senhor quer ler? Ele falou, deixa aí, o telefone. Eu fui embora para minha casa. 2 dias depois tocou o telefone na casa do meu pai e é o Ari. É o Ari. Eu li a sua peça e eu gostei da sua peça, mas será que você pode tocar as músicas? Porque você pode vir na minha casa? Eu vou tentar ser rápido. Então, aí eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, lógico, porque a vida... Eu fui até a casa dele, toquei as músicas, ele me falou, olha, a sua peça, ela é boa, mas a produção é muito cara, mas eu estou fazendo uma peça aí e eu gostei das suas músicas, então você pode escrever música para essa minha peça? E foi assim que eu ganhei meu primeiro dinheiro, com uma comédia do Ari, que se tornou um grande amigo. A peça se chamava Moça Nunca Mais, ficou 4 anos em cartaz, era com o Ari Fontoura, Sueli Franco, grandes amigos, e aí trabalhamos juntos muito tempo. Esse tipo de gente, como o Ari, como o Marco Nanini, como a Bibi Ferreira, como quem mais? Como a Marília. A Marília a gente já estava na profissão há muito tempo, mas foram pessoas que nos puxaram, puxaram junto. Elas viram em nós o que lhes dar e nos deram meios para que a gente pudesse fazer juntos. Isso foi muito importante, porque é gente que eu prezo muito, que eu admiro muito. Gente, eu consegui trabalhar com o Renato Aragão. O Renato Aragão é uma pessoa, é o maior artista do país, na minha opinião. Eu passei uma vida assistindo eu amo como o americano talvez ame a Carol Burnett, ou quem mais, talvez alguém, o Jerry Lewis e tudo. O Renato estreou no teatro, ele pisou num palco pela primeira vez num espetáculo de Charles Miller e Cláudio Botelho. E o que mais eu posso querer da vida? Né? Então, há pouco tempo. Então fizemos depois logo o filme. Eu estou falando de Saltimbancos Trapalhões. Então tem muita gente. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tem religião, mas eu sou uma pessoa adepto e devo muito de algum pouco de sanidade que eu tenho, que é pouco, tá? A física quântica. E acredito que essas coisas não acontecem por acaso. Os encontros, eles não são por acaso. O nosso próprio encontro, que ele é diverso, né? Em algum momento a gente se encontrou lá no passado, mas um reencontro, por exemplo, na minha física quântica, ele estava absolutamente reescrito. Não por acaso a gente se reencontrou, e absolutamente por acaso, que nos fez nos encontrar no Rio de Janeiro e voltar a nos encontrar numa situação mais rapidamente profissional e rapidamente bem sucedida por causa do empenho e porque não tinha nada errado ali. E isso é a vida de quem não
não sei, eu acredito nisso, de quem está plantando alguma coisa, e você eu já tinha o Steven Schwartz, mas você nos trouxe mais dele, né? Então, isso é a vida, né? De que eu tivesse aqui... Não, imagina, esses agradecimentos é o que eu te digo. Muito obrigado né? Muito obrigado você, muito obrigado Ari, muito obrigado Steven Schwartz, que há pouco tempo estava no Brasil ensaiando atores no espetáculo meu. Ele tem 3 Oscars, ele poderia estar na casa dele, mas acontece que ele estava aqui, lidando com nossos atores e empenhado a fazer uma peça que ele fez em 1974. E isso juntou a você e a mim, e a uma turma de brasileiros, e gente que está aqui, gente que estava em Nova York. E isso não foi porque a gente passou anos maquinando como vamos fazer. Não, aconteceu, né? Só é bom porque aconteceu. Completely agree. Completamente. E Cláudio, então, você tem tantos shows, né, na sua história enquanto em sua companhia, e você tem tantos shows ainda a serem feitos. Como que essa pandemia louca do Covid-19, que tem afetado o mundo inteiro, a Broadway inclusive, o West End, como que isso tem afetado o mercado brasileiro? E você acha que vai afetar... E como você acha que isso vai afetar no futuro certas produções, inclusive as suas, obviamente? Estamos vivendo um momento de filme de terror, praticamente, porque eu me lembro que eu estava fazendo West Side Story e estava faltando estava começando os ensaios de West Side Story, quando faltava um pagamento final de advance royalty. E isso era fevereiro ainda. Então íamos começar os ensaios. E eu me lembro de que o Richard Patterson, que ficou no lugar do Richard Salfas na MTI, me mandou um e-mail me perguntando: você tem certeza que você vai conseguir fazer? Porque eu estava para fazer um pagamento robusto de dinheiro, e ele estava preocupado comigo, e ele me perguntou: você tem certeza? Eu falei: por quê? E ele disse: não, porque as coisas estão muito complicadas aqui. Aí eu parei, pensei e falei: não, mas aqui é muito diferente, porque, veja bem, com vocês... Aí eu entendi, eu falei, porque já estava vendo em Nova York o que não tinha aqui, o pânico, né? E imagina na MTI, né, que é dona de quase todos os shows. Mas já estava lá e aqui não tinha. E eu falei, o que eu respondi para ele foi: olha, a situação é tão diferente, porque a Nova York, os teatros são um ao lado do outro. Todos tem pelo menos 2.000 lugares. A quantidade de pessoas que vai aos teatros é de estrangeiros. Muitos acabaram de chegar do aeroporto, estão trazendo o vírus fresquinho de sei lá da onde, direto da Europa, da China, de onde quer que seja, estão na fila para assistir uma peça e encontrar as pessoas no mesmo restaurante. Eu expliquei tudo isso para ele candidamente, dizendo: aí é diferente, aqui não vai ter. Uma semana depois eu já tinha pago os direitos, nós já estávamos ensaiando, nós estamos prontos. O West Side Story está run-through, o rehearsal, já está fazendo corrido, mas nós tivemos que interromper. A estreia seria no dia 15 de abril, está adiada para o dia 14 de agosto. Então demorou, mas aconteceu a mesma coisa. Mas infelizmente estão chegando aqui no Brasil notícias da Broadway, de como a Broadway vai se comportar, e isso está influenciando pessoas aqui de produção que não ainda... Eu acho que são pessoas que estão rapidamente achando que tem que se comportar igual, não levando em conta que o teatro no Brasil é assim: um teatro num bairro, outro teatro no outro bairro. Não existe essa coisa que existe aí. Por exemplo, estão reconstruindo teatros ou retirando fileiras e coisas desse tipo, né? Eu acho que existe assim uma vontade muito grande que as coisas deem errado, né? E isso vem junto. Então chega aqui, já está aqui hoje na capa do Globo, de hoje, na capa do segundo caderno, que aliás é uma coisa que eu pretendo contestar. A minha maneira, ligar para o Globo, eu quero contestar no sentido de que muitos produtores aqui já estão fazendo planos de peças com máscaras, tá?
baseados no que eles estão ouvindo falar sobre a Broadway. Como se isso falando como se fosse a nova maneira. Não, vamos fazer com máscara, como não? Hoje tem uma pessoa na capa do segundo caderno, tá? Uma diretora bastante, de quem eu gosto e tudo, mas de teatro, eu diria, vanguarda, dizendo que está preocupada em como ela vai fazer Romeu e Julieta se o Romeu não pode beijar a Julieta. Esse tipo de assunto já é algo assim, como se o mundo tivesse acabado. Então a situação é muito diferente, muito diferente. Aqui eu acho que não se pode basear a solução brasileira na solução americana, nem na solução londrina. Talvez a gente tenha que se basear em soluções a nossa solução tem que ser a nossa, né? E como nós não temos, nós temos um governo central bastante atabalhoado, para dizer só isso, então a gente tem que resolver com a gente mesmo, porque se depender do governo central, não sabemos nem o que fazer, se é para sair na rua ou se não é para sair na rua. Então... Sim, não, eu super concordo e entendo, cada solução vai ter a sua própria solução, não é isso mesmo? Cada país vai lidar com isso. E vamos finalizar então aqui em português rapidinho. Eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua expertise, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder fazer essa ponte Brasil-Nova York, sabe? Especialmente num momento como esse agora, que está todo mundo tão alerta, né? A gente está muito alerta para aprender, a gente está alerta para querer mudar alguma coisa, a gente está alerta para fazer acontecer, a gente está alerta para ficar em pânico 10 vezes mais do que a gente precisa, a gente está em alerta para tudo. Eu tenho conversado com amigos meus e a grande parte das coisas que a gente tem conversado é que a gente tem vivido sob uma lupa, né? Tá tudo 10 vezes mais magnified, está tudo muito mais engrandecido hoje em dia. Se você ficar triste, você fica muito triste. Se você ficar feliz, você fica muito feliz. Se você ficar preocupado, você fica desesperado, sabe? E ter esse tipo de visão de alguém tão bem sucedido, com tanto sucesso, igual você e as pessoas que estão ao seu redor, é muito enriquecedor, sabe? Acho que para mim, com certeza, e para a vida de todo mundo que está aí no Brasil fazendo acontecer. Então, se você tiver mais algumas últimas palavrinhas antes da gente terminar. Primeiro, eu gostei muito da conversa. Como sempre, conversar com você é enriquecedor, porque a gente conversa muito por mensagem, né? E assim, coisas acontecem subitamente. Então, essa foi uma conversa bem eu tive alguns insights na conversa que eu nem estava esperando. Você vê que eu não sabia que eu ia ter que olhar para minha própria cara aqui, e eu acordei e vim para cá e pensando numa entrevista protocolar, normal e boa, mas sim, foi uma conversa bastante interessante que me fez raciocinar a respeito de muitas coisas. Obrigado, e eu acho que essa é uma conexão importante. Ela já é importante há muito tempo, porque o Brasil se tornou um mercado de teatro musical muito robusto nos últimos anos, muito respeitado, né? Quando começou, a gente pedia os direitos, eles mandavam a gente perguntar em Buenos Aires, tá? Porque o Brasil não existia mesmo. Eu vivi essa situação muitas vezes. E hoje nós somos quase que o terceiro país do mundo em termos de produção, segundo a MTI. Então essa conexão ela é bastante importante. Eu estou muito feliz de ter participado. Eu adorei. Fiquei muito à vontade. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado ao Ethan Steinel por fazer isso acontecer pra gente, por ter o podcast dele aí disponível para todo mundo que quiser aprender um pouquinho mais sobre finanças, sobre o mercado de teatro em Nova York e a dominação do mundo. Thank you so much, Ethan. That was very rich for me. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Para maiores informações, acesse artisticfinance.com. Se inscreva em nossas plataformas sociais e nos mande uma mensagem com ideias ou sugestões. O Artistic Finance é produzido em Nova York por Nicole and Ethan Steinel, assistente de produção Ann Nygren Doherty, design gráfico e website por Josh Cutler e sonografia por Chang Lee Wu.